Boa tarde, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja na vida de todos. Hoje nós prosseguimos no capítulo 21 de Mateus, a partir do verso 23, e o meu título é A autoridade de Jesus é questionada. Jesus entrou no templo e enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntava para Jesus: com que autoridade você ensina essas coisas? Lembrando que Jesus, o seu ministério todo foi nesse debate, nessa discussão com líderes religiosos, como nós vimos ontem, aparência de santo, aparência de religioso e não tem fruto nenhum, é uma hipocrisia só. E eles perguntam para Jesus, mas com autoridade você faz e ensina essas coisas que você tem feito e ensinado? Jesus, dessa vez, ele usa de uma extrema sabedoria e ele joga a peteca para o lado deles, joga a bola para o lado deles e ele diz: eu vou fazer para vocês uma pergunta. Se vocês me responderem, eu vou dizer com que autoridade eu faço essas coisas. E ele então vira para eles e pergunta para eles sobre o batismo de João. O batismo de João, ele é de Deus ou ele é de homens? Eles ali se reuniram naquela pergunta e pensaram e discutiram entre si. Se nós dissermos que o batismo é de Deus, ele vai dizer, então por que vocês não aceitaram João? E por que vocês mataram João se é de Deus? E eles pensaram, mas se nós dissermos que o batismo de João é de homens, e aí nós vamos ter problema com a multidão que aceitaram e acreditavam que João Batista era um profeta. Então Jesus jogou a bola literalmente para o lado deles. E eles pensaram, não podemos responder nenhuma coisa nem outra, que nós vamos estar frito. E eles dizem, não sabemos qual era a autoridade do batismo de João. E Jesus então responde para eles, nem eu vou responder para vocês com que autoridade eu faço essas coisas. E depois Jesus diz para eles assim, Jesus conta para eles que certo homem tinha 2 filhos. Ele foi falar com o mais velho e disse, filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. Ele respondeu, eu não quero ir, pai. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai foi e deu ao outro filho a mesma ordem e ele disse, sim, senhor, eu vou. Mas depois não foi. Qual deles fez o que o pai queria? Perguntou Jesus. Eles responderam, o filho mais velho, aquele que disse que não iria, mas no fim ele foi. Então Jesus disse a eles, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os cobradores de impostos e as prostitutas entrarão no reino de Deus antes de vocês. Pois João Batista veio para mostrar a vocês o caminho certo e vocês não creram nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Porém, mesmo tendo visto isto, vocês não se arrependeram e não creram nele. Tem um versículo na Bíblia que diz, melhor é o final das coisas do que o começo. E também diz a palavra de Deus que eu devo ser praticante da palavra e não somente ouvinte.
E nós vemos aqui 2 filhos nessa história que Jesus está contando. E ele diz para o primeiro: vai trabalhar na minha vinha. E ele diz: não, Senhor, não, pai, eu não vou. Mas depois ele muda de ideia e vai. Já o outro, ele responde: sim, Senhor, mas ele não vai. Então Jesus está dizendo aqui: quem é que foi o obediente? Obediente é aquele que cumpre a ordem, os mandamentos de Deus. Aqui, Jesus continua num debate com os líderes religiosos. Mas quem somos nós hoje? Será que muitos de nós não nos parecemos em muitas atitudes com esses líderes religiosos? Quando, por exemplo, nós ouvimos e ouvimos e ouvimos e ouvimos de novo a palavra de Deus, mas quando vem uma situação de provação, de tentação, de dor, de dificuldade, e então vem o quê? A rebeldia, a desobediência. Precisamos aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas e não olhar como se fosse distante demais esses líderes judeus que têm aparência de religiosos, que têm aparência que deve ter fruto, mas não tem. Como nós somos? Jesus aqui no final ele diz que os cobradores de impostos que tanto era julgado pelos judeus, as prostitutas que tanto era julgado pelos judeus, eles aceitaram, eles acreditaram. Uma posição de coração quebrantado. Não é que nós hoje todos são prostitutos, todos somos aqui cobradores de impostos, não. Não, nem temos algumas práticas aqui hoje no nosso dia, mas nós precisamos ter o nosso coração quebrantado, aceitar a palavra de Deus que é colocada para nós e ser como aquele filho obediente, que mesmo no início retrucou, mesmo no início nós achamos difícil, nós achamos que não é bem assim, mas que no final nós cedemos e nós obedecemos. Muito mais valor tem para Deus esse que no final é obediente, do que o outro que diz que tem e no final não é obediente. E depois Jesus conta para eles uma parábola, os lavradores maus. Ele diz que certo homem tinha uma plantação de uvas e ele prepara tudo ali, ele cerca aquela plantação, ele coloca uma torre ali naquela plantação, ele coloca ali o lugar, um tanque para que as uvas sejam pisadas, ele prepara tudo, deixa tudo prontinho e diz: eu vou arrendar, quer dizer, eu vou colocar outras pessoas para cultivar, para cuidar, para colher, para preparar a uva ali no tanque e a gente combina um percentual, geralmente é meio a meio ou alguma coisa, depende muito da pessoa que arrenda aquela propriedade, aquele comércio, e ele arrenda e deixa outras pessoas cuidando. Era dele. Só que quando chega na hora de ver os lucros, ele manda empregados para receber a sua parte combinada. E aqueles lavradores matam aqueles empregados. E ele manda outros e matam os outros, não quer cumprir o combinado. Depois ele diz assim: vou mandar meu filho, meu único filho, eu vou mandar porque eles vão respeitar. E aqueles lavradores dizem assim:
é filho dele, o único herdeiro dele, nós vamos matar e vamos ficar com a herança para gente. O que simboliza tudo isso? Simboliza todos os profetas, todos os discípulos, todos que foram enviados desde o Antigo Testamento para trazer a palavra de Deus, para trazer as ordenanças de Deus. E depois vem João Batista e todos são mortos. Não conseguem alcançar o coração endurecido das pessoas. E Deus diz: agora eu vou mandar o meu único filho. E o que acontece? Também é morto. Só que para nossa alegria, a morte de Jesus é a morte diferente de todos. Jesus é o Cordeiro de Deus, o último sacrifício, derramando ali seu sangue pela humanidade, o sacrifício perfeito, né, que traz a possibilidade de salvação para o homem. Eu gosto de frisar isso, porque muitos entendem, recebem a palavra, mas não recebem a Jesus Cristo. Muitos até acreditam que Jesus é filho de Deus, mas não querem se comprometer com ele, não querem deixar o mundo por causa dele. E aqui nós vimos que Deus, ele deu o seu filho e que eles mataram o seu filho, Jesus Cristo, né? E nós vimos aqui no verso 42, Jesus entrou, então perguntou: vocês não leram o que as escrituras sagradas dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. E Jesus terminou: eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês, dos judeus, e será dado para as pessoas que produzem os frutos do reino, frutos de arrependimento, frutos de mudança de vida. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços, e se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas que Jesus contou e sabiam que ele estava falando a respeito deles. Por isso queria prendê-los, mas tinha medo da multidão, porque o povo achava que Jesus era profeta. Então Jesus aqui ele está afirmando: eu sou a pedra que os construtores rejeitaram, a pedra de esquina, a pedra do edifício mais importante que é a igreja e que os judeus rejeitaram. E essa pedra, ele está dizendo aqui, que se bater com essa pedra vai se despedaçar. Muitos vão ver, infelizmente, para sua ruína, que rejeitaram a pedra de grande valor e que perderam a grande oportunidade para sua vida e para sua família. A oportunidade de salvação, a oportunidade de crescer na graça, crescer no conhecimento, de ser uma pessoa abençoada, usada por Deus para alcançar a vida de outros, da sua própria família e a vida de outras pessoas. A morte de Jesus, simbolizando aqui o filho de um lavrador que é morto injustamente, ela tem que fazer sentido todos os dias na nossa vida. Não pode ser em vão que Jesus derramou o seu sangue. Não pode ser em vão. Tem que fazer sentido. Tem que doer na minha vida. Ter essa consciência.
Todos os dias na minha vida, alguém morreu no meu lugar. Uma injustiça, porque essa pessoa tinha que ser eu. Mas alguém inocente morreu no meu lugar. E essa palavra tem que estar no meu coração 24 horas por dia. Alguém pagou o preço. Um escrito de dívida que era contra mim, agora foi pago com sangue inocente. O que eu faço com isso? Que eu creia em Jesus Cristo, que eu o aceite como Senhor da minha vida, que eu não o negue mediante circunstância alguma, mediante pessoa alguma, seja familiar, seja no meu trabalho, que eu não o negue e que eu viva em extrema gratidão por esse ato tão grandioso que foi feito pela minha vida, pela minha família e por tantos quantos eu possa alcançar com essa palavra. Amém? Fica essa meditação, para o nosso coração nesse dia e que o Senhor nos abençoe muitíssimo.